Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11, dando continuidade à exposição da série no livro de Atos, falando então sobre a expansão do reino de Deus. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Nossa proposta agora é estarmos trabalhando os capítulos até o final do livro, e eu queria que você pudesse estar acompanhando comigo a leitura do capítulo 11 do livro de Atos, em nome de Jesus. Se há alguém perto de você que está sem Bíblia, por favor, auxilie aí, para que todos possam estar lendo. Se você achou, diga amém. Diz assim a Bíblia: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora, parando junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entrando na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, e tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom, a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido para o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia,
falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou a Antioquia, e por um ano todo se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram chamados pela primeira vez, chamados cristãos, os discípulos. Vamos orar? Deus, nesta noite queremos refletir, ó Deus, sobre a Tua palavra mais uma vez. Assim como oramos, ó Deus, ainda agora, pedimos que o Teu Espírito possa, ó Deus, falar aos nossos corações, de maneira especial. Te peço, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir neste momento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos a um momento muito crucial no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria que você percebesse comigo uma linha de raciocínio. Eu sempre tenho citado aqui, não apenas eu, mas todos aqueles que também têm pregado nesse texto, que existe um sumário e que o seu autor, Lucas, ele tem deixado claro a intencionalidade, mostrando então uma continuidade do Evangelho e a sua progressão, alcançando até os confins da terra. Desde Atos capítulo 1, quando o próprio Cristo deixa a promessa para os seus discípulos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que a promessa se cumprisse, e essa promessa se cumpre no descer do Espírito na festa de Pentecostes, e essa promessa se cumpre enchendo aquele grupo de 120 pessoas com uma ousadia tal, um poder tal, uma capacitação tal para a pregação do Evangelho. E isso, então, faz com que a igreja em Jerusalém comece a crescer e comece a proclamar a Cristo, o ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Essa pregação fica em Jerusalém e essa igreja, irmãos, começa a crescer gradativamente. Desde a primeira pregação com o apóstolo Pedro, 3.000 pessoas, depois mais 2.000 pessoas, e assim sucessivamente a igreja vai crescendo. Passa-se então, irmãos, mais ou menos um período de 10 anos. Esse período é então estagnado com uma igreja que começa a florescer, mas ela não avança na ordem. E então Deus permite que por meio dos evangelistas, na verdade agora os diáconos, que a igreja começa a ser perseguida. E Estevão é a peça principal nesse momento, quando ele é perseguido e morto, e suscita então uma grande perseguição a todos os cristãos. E a igreja então é dissipada, e todas as pessoas vão para vários locais. E o texto então chega no capítulo 8, mostrando então que através de Filipe, o evangelho chega à Judéia e a Samaria. E agora, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós percebemos agora que o evangelho é chegado aos gentios. Perceba, quando em Samaria o evangelho chega, a igreja envia Pedro, e Pedro vai inspecionar então todo esse movimento que está acontecendo em Samaria. Agora, Pedro ainda perto desse local chamado Cesareia, Deus move o coração deste homem, Cornélio, para que envie então pessoas a procurar Pedro, e Pedro está ali, e Deus faz com que ele veja então uma grande visão, mostrando então para Pedro que Deus estava avançando no seu ministério, Deus estava querendo completar mais uma etapa naquilo que ele anunciou,
querendo alcançar agora não apenas os judeus, mas também os gentios. De maneira que Deus fala claramente com Pedro, e isso está descrito no capítulo 10, quando vai então descer um lençol e está ali vários tipos de animais que na concepção religiosa daqueles homens, e especialmente para Pedro, eram animais imundos. E Deus está dizendo para ele que ele coma agora, para mostrar que aquilo que era imundo na sua concepção não é mais imundo, e que ele deveria então avançar por ordem do próprio Deus. E então agora chega no momento em que, por ordem do Senhor, ele é encontrado por estes homens e ele é levado a uma casa de um gentio. E esse gentio, irmãos, é algo bem interessante como Deus conduz essa situação. Mas o mais interessante, irmãos, é que Pedro, ele jamais entraria na casa de um gentio. Um judeu não entraria de hipótese nenhuma na casa de um gentio, mas Deus demonstrou para Pedro claramente cada passo como ele deveria fazer. E ele vai, observa o que acontece, vê então o Espírito descer semelhantemente ao que aconteceu no Pentecostes, e a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes acontece com ele, e ao ver isso ele percebe claramente que assim como Deus abençoou ele, estava abençoando aquele povo também para a glória do Senhor, e mostrando claramente que o Evangelho estava avançando, deixando de ser um Evangelho, deixando de ser uma religião centralizadora a um grupo de pessoas, mas para ser uma religião ou um Evangelho que alcança todos os tipos de pessoas. Esse texto que acabamos de ler, irmãos, retrata então o retorno de Pedro à sua casa. Ele chega então em Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, ele é questionado pelos cristãos, na verdade agora chamado de circuncisos, um grupo de religiosos, de homens que creram no Senhor Jesus Cristo, mas que ainda estão apegados às tradições, de maneira que eles são agora apaziguados pelo discurso de Pedro. Mas Pedro, irmãos, tem que se defender, e esse texto declara claramente a sua defesa. Ele diz: eu fui guiado pelo Espírito, eu vi na visão, Deus falou comigo para avançar, Deus me mostrou que eles vieram me buscar, eu fui conduzido por aquele lugar, e quando eu cheguei naqueles homens, então eu vi o Espírito descer sobre eles, de maneira que eu me lembrei da palavra que Deus deu a João Batista, que eles foram batizados com o Espírito. E eu me lembro que esse texto retrata então ao dom da salvação. Esse texto está claramente específico quando ele faz esse link ao texto de João Batista, que com o Espírito está relacionado à salvação. E agora claramente Deus está dizendo para toda a igreja de Jerusalém que o Evangelho agora avança para as demais tribos, que avança para as demais línguas, que avança para as demais etnias, ao ponto de chegar até nós, eu e você, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Esse texto deixa claro para nós, irmãos, algumas verdades. E o que me chama mais atenção, irmãos, e eu queria de maneira um pouco mais prática hoje, tratar exatamente essa percepção tardia do Evangelho sobre pessoas diferentes. E o que eu percebo, irmãos, é que por muitas vezes, em primeiro lugar, nós somos ainda como que estes judeus da circuncisão, que defendem então algumas práticas e algumas tradições que não acompanham o movimento da evangelização e o movimento de Deus nesse momento. Perceba, irmãos, que ao estudar um pouco mais as Escrituras, hoje nós temos vivido um pouco desse grupo de pessoas que defendem uma classe, uma tradição. Entendam, nós precisamos defender o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos obedecer o Evangelho, nós precisamos obedecer a Deus.
Esse texto mostra algo que Deus já havia dito, que deveria ter sido obedecido pela igreja, que não foi obedecido pela igreja. Foi necessária uma perseguição para que eles pudessem ir e avançar. E ainda assim, existe um grupo que não compreende o avanço do evangelho, que Deus chamou esta igreja para avançar e pregar o evangelho demasiadamente a pessoas que estão lá fora. Percebe-se então, irmãos, que esse problema de uma igreja voltada-se para dentro ainda continua nos nossos dias, ao ponto de quando nós estamos dentro do nosso gueto, muitas vezes queremos que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso jeito e da nossa tradição. E se não for assim, não é de Deus. Eu me questiono com isso, ao olhar para esse movimento, Deus quebrando paradigmas das tradições humanas e de conceitos tardios. Vivemos muitas vezes, irmãos, um evangelho onde nós estamos tão acostumados com o nosso modo evangélico, que quando chega uma pessoa diferente, nós olhamos para ela com um preconceito tal, de maneira que nós gostaríamos que ela fosse excluída do nosso meio. Você não faz parte dessa comunidade. Você não se encaixa em nós. Isso é uma verdade, irmãos, que por muitas vezes nós não estamos prestando atenção como fazemos. Nós temos dito aqui demasiadamente nessa concepção que nós temos adotado de conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus, de também perceber que nós precisamos conhecer para proclamar, de amar para amar e de servir servindo. E isso dentro de uma concepção local quanto para fora. Mas se os nossos preconceitos estarão ainda acima dessas práticas, quando chegarem então, irmãos, pessoas que se vestem, pessoas que têm uma cultura diferente, nossa percepção é totalmente diferente e às vezes aversa a essas pessoas. Quando na verdade nós devemos nos aproximar dela, discipular e ensinar e com muita paciência amá-las. Precisamos então, irmãos, estar abertos para que as pessoas possam se aproximar de nós e, como um reino de sacerdotes, aproximar Deus através de mim e de você, dessas pessoas. Percebemos, irmãos, um grande número de igrejas que vivem um estado de preconceito, querendo uma forma sua, um jeito único, e se você não se encaixar nesse jeito, você está sendo convidado a sair. Quando eu olho para esse texto, eu percebo Deus, então, quebrando os paradigmas daquela igreja de Jerusalém. E aqui há um contraste nítido, irmãos. Uma igreja em Jerusalém que costumeiramente fica com suas tradições, e uma igreja que surge frente à evangelização de algumas pessoas que não são os apóstolos. Se você percebeu na leitura, a partir do verso 19, você vai perceber então que, retratando então ao movimento de Estevão com a perseguição, muitos saíram pelas cidades, e o texto vai dizer, então os que foram dispersos por causa da perseguição, olha lá, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e até Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ficam no seu gueto, mas aí o texto continua quando diz, mas alguns deles, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até a Antioquia, falavam também a gregos, a gentios. Eles estavam cumprindo o mandato a outros, aos de fora. Irmãos, claramente e intencionalmente o texto
é inspirado por Deus, falando que Lucas dá ênfase agora à Antioquia. E diz que neste movimento a igreja começa a crescer pela pregação do Evangelho. Essa igreja que começa agora a pregar para os de fora, a ensinar para os de fora, uma grande multidão começa a se ajuntar. E isso chama a atenção, mais uma vez, do comando geral de Jerusalém. E aí Jerusalém manda um líder, manda um homem chamado Barnabé. Quando Barnabé chega naquele lugar e diz: eu sozinho não consigo, esse lugar é muito grande, eu preciso de ajuda, vou lá atrás de uma outra pessoa. E ele então vai atrás de Saulo, o perseguidor. Até agora Saulo havia sido convertido e agora ele é chamado como aquela pessoa que vai pregar o Evangelho, dar continuidade, e ele foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Então, Barnabé e Paulo começa por um ano ensinando aquela igreja. E aquela igreja, ela é identificada pela primeira vez como cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Preste atenção, irmãos, não foi a igreja de Jerusalém. Foi a igreja de Antioquia, que não foi fundada pelos apóstolos, que foi evangelizada por um grupo que a Bíblia não diz quem é, que estava pregando o evangelho para os de fora. Esta igreja cresce demasiadamente, e é naquela igreja, pela pregação do Evangelho, pela comunhão dos irmãos, que eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Isso me chama a atenção para uma segunda coisa. Quando cumprimos a missão de Deus, quando vivemos a missão dada a nós, com base nas Escrituras, nós vivemos um Evangelho mais vívido, mais cheio do Espírito, mais cheios da graça. E começamos então, irmãos, a chamar a atenção dos de fora. Se nós não estivermos cumprindo a nossa missão, e estivermos voltados para dentro em cumprir a tradição, aquilo que nos apaga, amarrados no nosso próprio jeito, nós não estaremos vivendo um evangelho vívido. O que eu percebo, irmãos, é algo que vai se amoldando com um determinado tempo. E Deus está conduzindo esta igreja. Deus está conduzindo. E agora, irmãos, você vai perceber, a partir do capítulo 12, como Deus faz com que esta igreja seja a ponte missionária para a formação de outras igrejas. Coisa que Jerusalém não vai fazer. Jerusalém, irmãos, está, na verdade, numa decadência para a morte. O Evangelho está morrendo lá. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que, por muitas vezes, eu e você precisamos, então, estarmos vívidos, apaixonados pela missão que Deus tem nos dado. E se nós não estivermos vívidos e apaixonados por essa missão, a tendência da sua igreja é morrer, à semelhança de Jerusalém. E não tenho dúvida do que eu vou dizer, e nem medo de errar. Há muitas igrejas que estão morrendo, porque estão desobedecendo o cumprimento da missão de Deus. Ao ouvir isso, eu percebo para nós um grande desafio. Qual será a tendência da sua igreja? Nós temos então a tendência de cumprir a missão, observando o que Deus tem para nós,
nesse tempo, neste momento? Quais são, então, os nossos dons, os nossos talentos, o que Deus quer fazer de nós e através de nós nesta comunidade, ao ponto de fazer com que o Evangelho avance através de você. O Evangelho, irmãos, vai ser vívido na sua vida. Você está sendo chamado a discipular. Você está sendo chamado a ser ensinado para ensinar. Você está sendo chamado para ser discípulo e lá fora você ser chamado de cristão. E as pessoas olharem para você e dizer: eu quero conhecer esse teu Cristo. E aí você vai ter a oportunidade de dizer assim: olha, nós temos uma igreja onde pregamos o verdadeiro Evangelho. Vem e venha conhecer. Venha participar. Venha conhecer. E aí você vai ter a capacidade de começar então a perceber, a cuidar, a orar e discipular esta pessoa. Qual é o movimento, irmãos, que Deus tem feito na nossa vida? Qual é o chamado que Deus tem dado para esta igreja? Qual é o movimento que Deus tem conduzido e contado com a sua vida? E a pergunta: eu tenho feito parte disso ou apenas estou como espectador, apenas um observador? Você quer fazer parte ou apenas quer observar? A salvo, irmãos, as suas condições físicas. Todos vocês foram chamados para esta missão. E quando nós não estamos cumprindo esta missão, nós estamos desobedecendo a Deus. E quando nós, igreja, desobedecemos a Deus, a tendência é a morte e a perseguição. Mas quando nós estamos obedecendo a missão, o nosso evangelho é um evangelho vívido, que chama a atenção e que impacta outras vidas. Eu tenho me questionado e perguntado a muitos: há quantos anos você tem entendido? Há quantos anos você está discipulando? Há quantos anos você tem gastado tempo com algumas pessoas? Quem você está discipulando? Quem você está ensinando? Com quem você está gastando tempo? Com quem você está pregando o Evangelho? Para quem você está vivendo? E não é, irmãos, chamar uma pessoa e sentar: olha, nós vamos agora discipular você. Durante 1 hora eu quero lhe ensinar o Evangelho. Não, é no dia a dia, irmãos. É no momento que o telefone toca. É no momento em que acontecem algumas circunstâncias. É algo que vai acontecendo e em determinado momento as perguntas surgem. E aí, quando as perguntas surgem, você tem a oportunidade de dizer assim: olha, Jesus me ensinou, a Bíblia me ensina, e esse é o comportamento que eu tenho que ter. E eu me lembro claramente, irmãos, que discipulando uma pessoa aqui da igreja, e fiz o convite então para essa pessoa ir a um local comigo, no meu carro, e conversando com essa pessoa, eu comecei então a fazer várias perguntas a essa pessoa, e uma das perguntas que ele me fez, me chamou a atenção, porque ele me perguntou algo bem pessoal, e quando ele me perguntou algo bem pessoal, eu olhei para a atenção com os seus olhos, e ele estava com o coração aberto, e eu disse: esse é o momento, mais uma vez, que eu tenho que discipular essa pessoa. Então eu diminuí a velocidade do carro, para que eu pudesse ter mais tempo com ele, andei a 40 km por hora, gastei mais combustível, para que eu pudesse estar com ele mais tempo, e comecei a falar para ele do Evangelho, como ele deveria entender, e essa pessoa compreender a necessidade da vida de arrependimento e de salvação ao Senhor. Surgem as oportunidades. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu percebo que, por muitas vezes, a igreja preconceituosa, ela atrapalha a missão de Deus. Mas uma igreja vívida, ela faz o Evangelho avançar às pessoas que estão lá fora. E por último, esse texto me chama a atenção, irmãos. A ênfase da necessidade do arrependimento. Quando Pedro, irmãos, responde a os irmãos
a qual ele é questionado. Ele responde no final, falando exatamente: se Deus lhe concedeu o mesmo dom, a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, fazendo links com alguns outros textos, que o arrependimento para a salvação, irmãos, é um dom de Deus. Quando eu vejo o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios: mas vós estavas mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus, segundo a sua rica misericórdia, nos deu vida. E aí depois, lá no final do texto, ele vai dizer, e que é pela fé. Perceba, o morto, ele não pode ter reações positivas ou negativas com a concepção a Deus. E o que Paulo está dizendo é que aqueles que estão distantes de Deus são mortos vivos. São pessoas que não podem se voltar para Deus, mesmo estando vivo nos seus procedimentos. Este morto-vivo não pode responder para Deus, a não ser que o próprio Deus gere vida. E quando Deus gera vida pela pregação do Evangelho, há então a compreensão do arrependimento e pela fé a resposta a Deus. E aqui me chama a atenção duas coisas. Eu preciso então viver um evangelho que prega a palavra e que demonstra arrependimento. A palavra metanoia, irmãos, traz a concepção de mudança de vida. Arrependimento para salvação é um dom de Deus. E Deus promoveu isso na sua vida, estando você morto em vossos delitos e pecados. Ele te deu vida, e o Espírito, no ato da sua conversão, desce a semelhança como foi na vida destes, o batizando para a salvação, te derramando então algo como semelhante nas nossas vidas, uma convicção pela fé, agora uma vida a Deus. E essa agora vida de fé respondida a Deus, em um ato de arrependimento, me faz agora não viver mais para mim mesmo, mas viver para Deus. E aqui eu gostaria de concluir dizendo: nós temos vivido uma vida que glorifica a Deus, ou temos vivido uma vida para os nossos próprios gostos? Nós temos vivido uma vida com base nas Escrituras, com o arrependimento dos nossos pecados, na crença no Deus Todo-Poderoso, ou temos ainda entendido de forma diferente? E eu me lembro para duas conversões: a conversão de Saulo e a conversão de Cornélio. A conversão de Saulo, que é citado nesse texto, e a conversão de Cornélio, que é também citada nesse texto, me chama a atenção para essas duas vidas que mudam de perspectiva, se arrependem e vivem uma vida para glorificar o Evangelho. Me fala esse texto de duas igrejas, uma preconceituosa, voltada-se para as suas próprias tradições, e uma igreja que compreende a mensagem para os de fora. A ênfase é dada ao crescimento a uma nova igreja,
E essa mensagem, ela sobrecai sobre nós. Individualmente, eu tenho feito parte. Coletivamente, eu tenho ajudado. Ou eu apenas tenho sido um espectador, sem contribuir, sem participar, sem ajudar, sem fazer parte. Essa resposta você não precisa dar para mim. Essa resposta você precisa dar a Deus. Há muitos que poderiam ser uma árvore frondosa, com muitos frutos, mas que por apegos a pequenas coisas e a tradições, não conseguem gerar frutos. O Evangelho nos chama a fazer muito mais. O Evangelho nos chama a nos arrepender dos nossos pecados. O Evangelho nos chama a ter uma vida cheia do Espírito. O Evangelho nos chama a pregar o Evangelho para os de fora. O Evangelho nos chama para fazer parte e não sermos espectadores.